Bom, pessoal, então vamos dar início à terceira aula do ciclo Arquitetura em Quarentena, com a professora Lígia Nobre, a quem agradeço muitíssimo. A Lígia é, de todos os convidados e convidadas do ciclo, acho que é a mais difícil de apresentar. Mais difícil de escrever, mais difícil de apresentar. Eu fiquei aqui tentando elaborar e resumir um currículo que é tão extenso e tão singular, tão ímpar, sobretudo para alguém que transita pela arquitetura. Mas eu diria assim, bom, que a Lígia é uma catalisadora, sobretudo, né? Então tem uma formação que vem da arquitetura, mas também faz um cruzamento com as artes plásticas e curadoria, com pesquisa, enfim, com edição, né? É alguém que tem uma atuação muito intensa, justamente na ativação de uma série de campos afins que passam pela arquitetura, mas também pela arte, também pela política, enfim, pelo design. Então, eu vou assim pensar, acho que duas coisas que, né, talvez sejam mais próximas do campo da arquitetura e são mais recentes também, que ajudam a entender um pouco esse perfil aí da Lígia. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que ela dividiu a curadoria comigo e com Guilherme Wisnik da 10ª Bienal de São Paulo, Bienal de Arquitetura de São Paulo. E foi então que a gente se conheceu, por isso que faço questão de destacar isso, né? Porque, para quem não sabe, a Lígia não é minha irmã de sangue, é minha irmã de coração, né? Não é de sangue, apesar do sobrenome. Então, a gente se conheceu no âmbito da Bienal, e foi um trabalho muito intenso e com muitas atividades paralelas, muitas coisas paralelas, em 2013. E um pouco depois, em 2016, 2017, ela fez a curadoria do projeto Contra Condutas, com a Carol Tonetti, que é um projeto também importante, de pesquisa e de ativação de uma rede de agentes em torno do problema da escravidão contemporânea, né, de formas de escravidão contemporânea. Esse trabalho foi realizado na Escola da Cidade, em São Paulo, e tem um site muito bacana também que elas organizaram, que quem quiser pode acessar, com um registro de todos esses trabalhos, e a publicação tem na biblioteca da PUC, que agora está fechada, mas o site está disponível e está... O PDF do livro também lá. Tem o PDF lá? Então pronto. Tem. E esse trabalho o livro também foi apresentado na PUC, com a Carol, foi muito bacana. E depois, no ano passado, se não me engano, ou retrasado, já não me lembro, a Lígia voltou à PUC para dar uma aula na minha disciplina da pós-graduação, do mestrado em arquitetura, que já era sobre a tese de doutorado dela, que é o assunto assim, em torno do que ela vai falar hoje. E essa tese de doutorado também, como tudo que envolve a Lígia, né, é um trabalho difícil de enquadrar, né, não tem um enquadramento só, assim, né, ele é atravessado por muitas disciplinas. E é uma tese, mas é uma tese realizada no programa de Estética e História da Arte da USP, que está disponível já online, que eu já consultei o banco de dados da USP, está lá. Já. E se chama Terra, Chão em Movimento, Pontos Riscados, Arte e Ritual. E trabalha as inscrições, os diagramas, eu diria, usados em rituais em terreiros de matriz diaspórica africana, sobretudo em São Paulo. Mas é uma tese muito inovadora em vários sentidos, eu acho, muito provocadora também, né? E aí eu convoquei a Lígia hoje para um pouco, né, atualizar, num certo sentido, a tese a partir da crise que a gente está vivendo, né? Mas, sobretudo, para nos ajudar a descolonizar o nosso pensamento,
né? Que é o que mais nós precisamos no momento. Hum. Então, Lígia, te agradeço muitíssimo, né? Vou voltar a lembrar que depois da Lígia a gente tem, na quarta-feira agora, depois de amanhã, o Renato Anelli sobre a imobilidade como condição urbana. E também volto a pedir a todos que mantenham seus microfones e seus vídeos desligados. E quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão, usando a funcionalidade Levanta a Mão, ou usar o chat. Tá? Se tiver qualquer dúvida também durante, pode usar o chat. A Clara, que é a nossa monitora, está acompanhando. Eu, na medida do possível, também vou acompanhar. Tá bom? Então, Lígia, obrigada, está com você. Ana, obrigadíssima. Adorei ouvir essa introdução, super feliz e honrada de participar dessa troca contigo e com todos os seus alunos. Então, super obrigada. Eu vou, como a Ana colocou, eu vou apresentar, eu vou focar num trabalho artístico contemporâneo que faz parte da minha tese, para trazer algumas questões que nos interessam aqui e para a gente continuar fazer essa conversa juntos. Eu vou começar pelo título, Políticas do Cuidado, a partir de uma conversa com a Ana, de o que focar para esse encontro com vocês, nesse contexto que a gente está vivendo. A gente decidiu, e essa escolha de políticas do cuidado tem uma relevância enorme que eu vou retomar no final. Política no sentido do entendimento do diálogo, da habilidade de responder, como diz a Donna Haraway, que é uma antropóloga estadunidense, feminista, teórica incrível, que então como diálogo, como responsabilidade, isso é como habilidade de responder. E cuidado no sentido também muito importante político, tanto no sentido de cuidar, quanto no sentido de tomar cuidado. E prestar atenção, né? Nesse sentido que também uma outra filósofa importante para mim que atravessa a tese, que é uma figura importante hoje, que é a Isabelle Stengers, ela fala da gente ser de uma cosmopolítica, e ela vai trazer essa dimensão também do cuidado e do tomar cuidado diante de todas essas forças que nos atravessam e que a gente atravessa. Então, a cosmopolítica no sentido de que reúne humanos e não humanos, e além de humanos, numa assembleia para essa coexistência ter continuidade ou não. Porque o que a gente está vivendo justamente já estava se enunciando, né, do planeta exausto, destruído, danificado por essa crise climática que se chama do antropoceno, que na verdade é esse capitalismo, né, predatório, essas grandes questões que eu vou tentar atravessar aqui mais pontualmente. Tem muitos autores que trabalham isso com muita força. O que eu vou tentar trazer aqui é mais uma perspectiva também situada, para a gente poder olhar e pensar junto essas colonizações e descolonizações, que seja. Tem várias autoras que atravessam essa discussão, muitas de cuidado, dessa questão de problematizar essa questão climática contemporânea, e muitas teorias feministas de autoras desde a Anna Tsin, que é uma antropóloga também nos Estados Unidos, a ativista Naomi Klein, Donna Haraway, Silvia Federici, Joan Tronto, tem várias outras vozes que são muito importantes nesse processo. Embora aqui eu vou trazer, eu tento um equilíbrio entre vozes de mulheres e homens, eu vou trazer alguns deles para pensar junto com a gente. Eu vou abrir aqui, peraí,
Share screen. Tá. Vocês estão vendo? Sim, sim. Opa. Então eu vou focar numa instalação que é um trabalho artístico da Camila Sposati, que é uma artista que nasceu em São Paulo no começo dos anos 70, que tem uma formação em história, também um trabalho que atravessa muitos campos do conhecimento, e alguém com quem eu também tenho um diálogo já há mais de 20 anos. E ela fez esse trabalho na Bienal, no âmbito da terceira Bienal da Bahia, em 2014, que chama Teatro Anatômico da Terra, que me parece ter uma força muito grande de potência do que ele justamente catalisa, né? Eu, sem dúvida, vou olhar e vou tentar buscar dialogar com atuações e agenciamentos e projetos que têm essa potência catalisadora e de como que ela acontece. E o Teatro Anatômico da Terra, ele acontece nessa... Eu vou ler partes que da tese, vou falar outros, e a gente vai trabalhando junto aqui. Porque a Camila ela também opera de uma forma com pesquisas muito de longo prazo, de trabalhos que vão se interseccionando. E ela fez um longo trabalho da história de teatro anatômico até chegar para chegar nesse projeto. E ela, para trabalhar o teatro anatômico da Terra, ela vai olhar justamente o teatro anatômico de Pádua, que é de 1594, 1595, que é esse teatro, se o teatro anatômico da Terra é um teatro circular temporário, essa estrutura do teatro anatômico de Pádua, no final do século XVI, tem justamente uma estrutura de madeira. Ele traz justamente esse teatro anatômico, ele visava facilitar, abrir, cortar, investigar os corpos humanos, né, por dentro, para esses avanços da medicina ocidental naquele momento. Que é importante lembrar, é o mesmo momento das conquistas dos poderes coloniais nas Américas, essa expansão, o processo do capitalismo que se expande ali, e todo esse controle e expropriação do capitalismo que atravessa esse momento. E o teatro, então, ele é existente até hoje na Universidade de Pádua. Se ele tem essa estrutura justamente transversal para corpos humanos que são desumanizados e eram corpos de pessoas que que foram mortas ou prisioneiros, enfim, definindo também uma hierarquia que acontece ali, que se instaura também a partir desse momento com a modernidade, com a colonialidade, de uma hierarquia de corpos, de gênero por raça, todas essas invenções que nos atravessam até hoje. Então a Camila tem essa percepção de entender a força do teatro anatômico de Pádua como um dispositivo que vai olhar esses corpos dissecados para trazer para a Bahia justamente um teatro circular temporário também, aí feito com uma estrutura de madeira, com sacos de areia, com água, com vários outros elementos da terra, essa escavação da terra, quase 6 metros de profundidade, na ilha de Taparica, na Bahia, que é justamente um lugar de muitas histórias, memórias e apagamentos, né? Ele é a Bahia, a gente lembra que se ela faz isso agora no século XXI, a Bahia é onde começou todo o processo de colonização e colonialidade no Brasil,
foi o centro de comércio de corpos negros escravizados durante séculos. E aí ela propõe justamente uma inversão desse modelo original do teatro anatômico de Pádua, como ela coloca. Se não há cadáver no fundo do teatro, não há um outro no centro do aparato histórico do conhecimento. Em vez disso, o teatro anatômico da Terra assume uma função de amplificador do conhecimento, que não procura controlar. E aí é muito forte o processo, como ela vai construindo isso. Ela está nesse momento ela é convidada pela Terceira Bienal da Bahia, que depois eu vou contar mais sobre esse contexto, que é muito particular também. Ela está na ilha de Taparica, que é um território muito forte de presença afrodescendente, negra, muito potente, de muitas também espiritualidades e religiosidades. E ela está numa residência lá em Sacatar, então tem esse processo de intimidade e construção com o território. E nessa pesquisa que ela já fazia dessa dimensão do teatro, de buracos, que depois a gente vai ler, ela identifica então e encontra, e é nesse sentido de encontrar e ser encontrada, numa das praças principais de Itaparica, essa mansão no século XVIII que está abandonada pelos humanos, de uma riqueza que foi largada e totalmente tomada com uma potência pela natureza e ao mesmo tempo também por lixo humano. Mas é uma pujança da natureza muito forte ali presente e de outros seres coabitando aquele lugar. E ela começa então esse processo de propor esse teatro nesse lugar. E é um processo de agenciamento com muitos atores, com muitas dimensões que vão ser implicadas para esse projeto poder acontecer. Desde começar pela limpeza do próprio terreno, que tinha mais de 5.000 toneladas de lixo humano, assim, junto com de abrir esse território, e muitas conversações e muitas negociações para começar a instaurar esse devir teatro que se colocava ali. E com vários agentes que então vão participar. A água é um dos principais deles, porque está muito próximo do mar. Querer fazer esse processo de escavação da terra nesse lugar, a água foi um agente, um ator muito presente em todos os momentos do processo, assim, que é muito forte. E foi o que é muito interessante de como tem várias dimensões que vão envolvendo o projeto, assim, né? Esse conhecimento do território, então ela tem das plantas que tem lá tem bambu, tem girassol, tem outras plantas que já estavam no terreno, então se abre a própria água, então é escoada para um jardim que acontece em volta. Você vai agenciando essa construção de maio, que é quando abre a Bienal da Bahia, até a Bienal vai até setembro, e ela consegue toda essa negociação que demora muito tempo, articular e abrir em setembro, então começar a ser ativado em setembro até dezembro, quando a Bienal já terminou em setembro. Então, o que é muito forte, o que o teatro traz para a gente é justamente que ela busca essa outra arquitetura, né? Se em Pádua você tem essa transversalidade de um corpo dissecado, aqui é uma transversalidade que vai criar um ponto de vista coletivo para essa descoberta de tantas instâncias, e que vai misturar essas realidades locais de Taparica, de Salvador, da Bahia,
com questões mais amplas das mudanças climáticas, e olhando isso e vivendo isso, experienciando e olhando de uma perspectiva horizontal, que não tem hierarquia, porque é um teatro que ele não tem dentro e fora, né? Ele não tem backstage, então todas essas dimensões ela vai buscar então que desse riscado na terra que instaura esse campo de forças que se escava, esse teatro que se amplifiquem muitos conhecimentos, né? E um conhecimento para além de uma lógica ocidental, ou é um conhecimento no sentido mais amplo de muitos modos de vida muito mais heterogêneos do que o que a gente pode chamar de um modo de vida ocidental, patriarcal, capitalista, hetero branco. A Camila, num gesto, acho que nesse gesto ela contorce um dispositivo que é super de controle e desmembramento para um agenciamento que é dessa multiplicidade, desses muitos modos de vida. Nesse sentido, quando eu uso a palavra agenciamento, ele é um termo que é usado pelo filósofo francês Deleuze, que vai olhar para Foucault, enfim, a gente não vai entrar tanto aqui, mas a Anna Tsing, justamente essa antropóloga que tem um trabalho incrível, quem puder buscar, se interessar, que ela vai olhar que ela vai, né, trazer muito forte que a natureza humana ela é uma relação de multiespécies, e entender que os agenciamentos são essas reuniões abertas, né? Eles nos permitem perguntar justamente sobre os efeitos comuns sem assumi-los, como ela coloca, que eles nos mostram essas histórias em potencial, em processo de formação. Mas o que interessa para a Anna, sim, é justamente como ela coloca, ela fala assim, eu preciso ver modos de vida, modos de ser não vivos também se unirem. Modos de ser não humanos como os humanos, elas mudam historicamente. Ela continua falando, considerando as coisas vivas, as identidades das espécies são um lugar para começarmos, mas elas não são suficientes. Modos de ser são efeitos que emergem dos encontros. Se pensarmos na espécie humana, isso fica claro. Agenciamentos não reúnem somente modos de vida, eles os produzem. Pensar a partir de agenciamentos nos impele a perguntar: como reuniões às vezes se tornam acontecimentos, isto é, maiores que a soma de suas partes? Se a história sem progresso é multidirecional e imprecisa, os agenciamentos poderiam nos apresentar suas possibilidades? Eu acho que tem uma potência que isso ela está falando de uma publicação que ela fez em 2015, que ela vai olhar os mushrooms nos Estados Unidos e toda a relação do capitalismo. Mas voltando para o teatro anatômico da Terra, de certa maneira, o que se ocorre ali também é um agenciamento de redes, né, de muitas materialidades, sociabilidades, semiótica, biótica, política, material, em que ele vai buscar e vai propor, então, justamente essa coexistência de modos de vida os mais heterogêneos ali, né? Desde toda a negociação que você tem que construir para esses processos acontecerem, a negociação com o próprio território, com as próprias plantas, com o próprio lugar, com quem habita ali, com o município, com o proprietário, com os geoengenheiros, arquitetos, advogados, com a estrutura da Bienal, a água, que é um elemento chave, todos os micróbios e bactérias e outros animais e outras presenças ali fortes. Essa terra, então, escavada com essa força em vórtex ali presente, todos os trabalhadores que participam desse processo ativamente também com ela, tanto durante quanto quando completo, toda essa dimensão histórica que ela traz, que ela encontra também no processo
e vai trabalhar junto com a Universidade Federal da Bahia de encontrar peças históricas do século XVI. E essa, por exemplo, é uma figura-chave, que não sei se dá para ver direito, mas ele é justamente um desenho que tem... de um lado você olha um coelho, de outro você olha um papagaio, né? Aquela relação que tem o coelho e o homem de barba, que é um coelho e um papagaio, que justamente então passa a ser para ela um sinal muito forte dessa multiplicidade de perspectivas possíveis a partir desses encontros, né? E que está ali no teatro. E aí ela vai aí vão se agenciando várias outras forças e vozes muito potentes, como o Juraci Dória, que é um dos grandes artistas na Bahia, brasileiros, que agora, after all, está fazendo uma mega publicação dele, mas que na Bahia, que na terceira Bienal da Bahia vem muito forte, que é um cara que o primeiro vai lidar com essa questão da terra, muito forte, um trabalho. E aí são conversas, ela vai ativando encontros de aulas de geologia com estudantes secundaristas, do colégio ali de Taparica, traz muito forte uma outra figura-chave na Bahia do tropicalismo, que é o Smetak, que faz todos os instrumentos, que a Lina Bobardi estava ligada, tantos outros, e que era de Taparica, muito ligado a um grupo de ocultismo na própria Taparica, e aí faz essas ativações, acontecem essas ativações com performances, leituras, e aí o Juraci Dória vai ler O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, tem um outro arquiteto que é quem participa de todo o projeto, também faz uma leitura aí do Vivo Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro, que é um grande orador e um grande pensador de Itaparica, e várias outras instâncias de como esse trabalho se amplifica na própria Bienal da Bahia, em Salvador, que é super espalhado os trabalhos. Esse projeto ele aparece também numa outra escala, ainda quase como protótipo, uma extensão desse pensamento com esses protótipos justamente do teatro, feitos de barro, e que tem uma força muito grande porque eles são de várias pesquisas que ela faz de trabalhos anteriores, na Guatemala, no Turcomenistão, vários lugares, e a força que ele tem é justamente, e também do Teatro Anatômico da Terra de Taparica, e que tem a força e a potência também que nos remetem aos alguidares. Alguidares são justamente esses potes onde são feitas as oferendas sagradas no candomblé, na Umbanda, que é a força da terra, que é o alimento da terra. Então tem essa outra camada também, como da gente remeter ao teatro como também essa oferenda para a terra e da terra. E nesse sentido, desses vários agenciamentos, é importante lembrar o contexto da Bienal da Bahia, que também tem uma história muito singular. A Bienal da Bahia ela aconteceu a primeira vez na década de 60, teve a primeira e a segunda. Em 68, por conta da ditadura militar, ela foi fechada de uma maneira muito violenta. E aí ela foi acontecer 46 anos depois, em 2014, para completar esse ciclo. E foi uma experiência muito rica como processo, como agenciamento, que trouxe foi de maio a setembro, aconteceu em mais de 30 lugares em Salvador, mais de 10 cidades na Bahia, dezenas, centenas de artistas, criadores, que eles falam de 22 países, e várias ativações, assim, muito além do entendimento da exposição, e sim de encontros, performances, filmes. Então, o Teatro Anatômico da Terra acontece também nesse contexto muito singular da Bienal,
E lembrando que ela tem como tema É Tudo Nordeste, com a curadoria do Marcelo Rezende, que é um cara muito interessante como pesquisador também, que atualmente está morando na Alemanha, e uma co-curadoria com a Ana Pato, a Alessandra Munhoz, a Erilson Heráclito, que é um grande artista também, curador, e o Fernando Oliva, com perspectivas muito diversas, e um grupo muito grande lá, em Salvador e na Bahia, e eles montaram então essa rede de interações também, né? Assim como o teatro de múltiplas histórias, de experiências e seres nesses vários lugares. Assim. Ela marca uma diferença muito clara em relação a outras, aí no campo da arte, outras bienais. Assim, ela está muito mais ligada à Bienal de Havana do que Bienal de São Paulo, está ligada a Veneza, enfim, ela justamente problematizou o que se entende, questionou esses conceitos de centro e periferia, né, quais arquivos e memórias são ativados e são apagados e por quem. Isso acontecendo nesse território que tem a presença mais marcante desses povos diaspóricos, né, da África Ocidental. O Rio de Janeiro também é muito forte, assim, mas a Bahia junto por conta dessa colonização e escravização empreendida pelos europeus na época. Então, essa força da Bienal da Bahia foi muito potente, assim, como contradiscurso, justamente ao próprio modo de operar do campo da arte, muito mais amplo que isso, a uma maneira de enxergar, né, toda essa descolonizando várias maneiras nossas de pensar e de olhar e de estruturar agenciamentos possíveis, assim. Depois eu posso passar os links todas as imagens que eu estou trazendo fora essa da Bienal é de uma publicação que eles fizeram, que vai trazendo e vai contando todos esses processos. Inclusive o teatro anatômico e tantas outras histórias e memórias que são reativadas. E a Camila tem essa maneira de atuar, assim, junto com a Bienal da Bahia, mas também é uma insistência do trabalho acontecer, assim, tem uma insistência, uma persistência. O trabalho dela vai se desdobrando, ela está sempre investigando esses processos de transformação e de energia em escalas micro e macro, e ela vai justapondo justamente materiais e processos históricos, assim, e ela vai buscando interpelar o que é a dimensão do tempo, quais são os significados dele. A partir do teatro anatômico da Terra, ela desdobra esse outro trabalho que ela segue até hoje, que é o Fonosofia, e aspectos que estavam no teatro anatômico da Terra, como a dimensão da gravidade da Terra, a dimensão da anatomia e da fisiologia no teatro anatômico da Terra, nessa Fonosofia, ela vai trazer a dimensão da escuta e da voz, do ouvido e da voz. Se no teatro ali a dimensão da performance, ela traz então a música e a performance, esses vários instrumentos que ela vai construindo junto com outros músicos a partir de pedaços do corpo, de barro, e estão trazendo justamente essa materialidade, essas dimensões materiais e imateriais, né? E aí me parece que então em Taparica, ao invés de terem sido corpos humanos destruídos, vendidos, dissecados e observados, foram justamente corpos humanos e não humanos pulsantes que dançaram ali, que performaram, que estudaram, que contemplaram, que cantaram, que falaram, escutaram, dialogaram entre si e com a terra, considerando justamente esses modos de vida os mais heterogêneos e as dinâmicas mais diversas, assim. Então me parece que para além da experiência teatral, a experiência
teatro anatômico da Terra, ele nos leva como a deixar essa superfície do mundo, né, e descer nesse fundo imemorial, assim, descer para essas entranhas da Terra. E a própria Camila coloca assim que para ela, a partir desses buracos que ela foi investigando em vários lugares do planeta, assim, produzidos pela natureza ou pelo homem, ela coloca o buraco é uma imagem e também um vácuo que nos faz questionar e sentir um pertencimento à Terra, a experiência de estar vivo e a vitalidade. Então, é justamente essa dimensão da Terra que me parece muito forte, que a Camila e todo esse agenciamento e vários que o teatro anatômico da Terra nos traz, da gente se voltar para a Terra, né? De estar em toda a sua complexidade, assim, nessa dimensão da crise que a gente está vivendo, que marca uma inflexão na humanidade, que é cheio de perguntas e questões e desafios que a gente enfrenta. E uma das pessoas, dentre essas que eu coloquei no começo, pensadores que estão lidando com a questão da Terra, é também esse antropólogo Bruno Latour, francês e sociólogo, e que há muito tempo vem justamente trazendo essa dimensão de olhar a coletividade de humanos e não sociedade não é só humana, mas justamente todos os seres vivos e não vivos, e olhar essa rede, compreender esses agenciamentos. E diante dessa... E aí ele traz isso falando como o reconhecimento de que hoje a gente vive um terremoto que é a sociedade que está agindo sobre a Terra numa escala assustadora, destruidora, dessa crise planetária. Se ele vai chamar... e aí eu vou fazer um desvio para algumas questões que o Latour traz, para aí a gente voltar para o Teatro Anatômico da Terra e aí abrir para conversas nossas aqui. O Latour, eu vou focar principalmente numa discussão que ele fez entre 2016 e 2018, a partir de uma palestra performance que ele fez, que ele chama Inside, dentro. Aconteceu em Berlim, Nova York, Europa, enfim. E é muito importante lembrar porque isso é um trabalho coletivo, ele é feito com uma diretora de teatro que é uma historiadora da ciência fantástica, que é a Frédéric Aitouat, não sei como pronunciar o nome dela exatamente, que é incrível. Todo o trabalho de construção de imagem é feita com duas arquitetas e uma artista, Alejandra Denez, Axel Grégoire e essa artista Siona Levy. Tem geólogos, mas a importância de lembrar de que esses trabalhos são feitos coletivamente, reunindo cientista, artista, arquiteto, para pensar justamente junto e atuar de outras maneiras, para uma nova maneira de estar ali, para eles buscando novas visualizações da Terra e com isso novos entendimentos e novos modos de existência junto, né? E são todas mulheres, são todas mais jovens, e aí fica sempre essa figura também masculina mais forte, mais velha, taranã. Então acho que lembrar e trazer mais forte assim também isso é importante. E o Latour, quando ele junto com a Frederic e com esse grupo, nesse Inside ele vai trazer falando que não tem um fora, né? Que é justamente que a gente está dentro, que tem uma total desorientação humana da gente não saber
saber mais como se situar, e lembrando que todas as nossas ações têm consequências né, no planeta em várias escalas, assim. E se o que ele vai articular com esse primeiro desenho nessa, não sei se dá para explicar, mas ele vai olhar essa triangulação, argumentando que o mundo ocidental, claro, a gente também tem que situar isso, assim, esse processo de modernização de um localizado para um global, acabou criando esse processo de globalização e a crise que a gente viveu, então, nesses últimos anos, e uma certa armadilha que trouxe Brexit, trouxe Trump, a gente também tem aqui no Brasil e vários outros lugares, de um paradoxo de querer voltar para uma dimensão de identidade, de proteção, de um certo nacionalismo, de comunidades fechadas, né, o gated communities, ao mesmo tempo que a globalização se acelerou imensamente. E aí ele vai falar que, né, no extremo alto ali é o paradoxo Trump, que ele ao mesmo tempo promete para a globalização vamos ganhar mais dinheiro e promete para os caras que querem essa proteção, não, eu vou prometer voltar à América, potência da América. E na contraposição desse modo de vida e de dinâmica, de economia, ele aponta para o chão, que é, então, essa busca dessa outra maneira de olhar para a Terra, que é tão difícil de ver, e que a gente tem que olhar de outra maneira. Que é essa gaiagrafia, que é uma outra cosmologia que ele vai propor, que não é a da modernidade, mas é justamente da Gaia, né, do que ele chama de antropoceno. E se não estiver acompanhando, depois na conversa a gente retoma, assim, porque tem uma complexidade, mas acho que dá aqui. O que é muito forte e interessante nessa perspectiva que o Latour traz no sentido de representação, junto com esse grupo e vários outros, de problematizar que a gente tem essa ideia, que também vem do século XVI, copérnica, e não copérnica da Terra como um planeta, que se fortalece a partir do momento que você tem, na 68, 69, que o homem vai à Lua, e você tem essa ideia da Terra como um planeta no espaço, e que ela seria planeta azul, Terra azul, planeta azul, que unificaria toda a humanidade. E na verdade ele argumenta que não, que essa maneira, esse imaginário que nos foi construído, ele nos, de alguma, ele, por toda a questão ocidental, ele segue esse modelo de extração da própria terra e de um distanciamento com as questões em si, e vai falar e vai argumentar então que justamente a Terra não é esse planeta, ela é uma fina crosta terrestre que é onde todos nós, né, quilômetros para baixo e para cima da atmosfera, é onde todos os seres viventes e não viventes, todos nós coabitamos. Então, de que não é mais olhar de fora, mas é um olhar justamente transversal, de perto. E aí ele vai propor, então eles vão chamar essa fina camada, essa pele da Terra, que é onde todos nós vivemos, de zonas críticas. Crítico no sentido de ser complexo, de ser heterogêneo, de ser vulnerável. E aí ele propõe, então, nessa imagem de cima, como se a gente amassasse a Terra como se fosse uma torta, e uma anamorfose, trazendo certas metodologias do século XVI, mas atualizando para hoje, que a Terra, na verdade, ela não é, a gente não se localiza nela por longitude ou latitude, mas que ela se dá por trajetórias, por processos que são cíclicos, que são em espiral, e que mais no centro desse ciclo são os... E aí é pelo tempo, ela é muito menos espacial e mais temporal,
E ela, no centro estariam os segundos, os anos, os dias, os minutos, os nanosegundos, enfim, ciclos mais curtos. E na extremidade seria o centro da Terra, que tem tempos muito mais expandidos. E aí a gente tem essa dimensão do Sol como o catalisador desses vórtices, desses processos na Terra, que são processos químicos e que, na verdade, a gente vive esses processos de transformação, esses ciclos mais lentos, mais rápidos, e que a gente faz parte desse vórtice, que a gente faz parte então se a gente faz parte desses vórtices que são catalisados pela força do Sol, por essas formas de vida, todos os seres na Terra, a gente vai ter que lidar com essas dimensões sempre em transformação. E aí ele vai buscar justamente então buscar essa gaiagrafia, uma gaiagrafia para tentar tornar essa atividade desse vórtice visível, para olhar então justamente como que o antropoceno ou Gaia está atuando na Terra e transformando a Terra. Então, como que isso nos ajuda a ter uma outra implicação nossa, não de fora, mas justamente de perto, de dentro. E aí, justamente a Federica, a Alejandra Inés e a Axel Gregoire, elas lançaram ano passado essa publicação que chama Terraforma, que é um termo latim, né? E é uma discussão que tem muito grande hoje também de terraforming, né? Que é essa presença humana e não humana e elas vão propor então esse manual de cartografias potenciais justamente dessa gaiagrafia e no sentido de criar uma nova imaginação cosmográfica e que, portanto, é uma nova imaginação política. Acho que isso é importante, voltando para uma dimensão que a gente está da arquitetura, desses repertórios, da gente ter que descolonizar muita coisa para trazer outras, e tem muitas outras maneiras, né? Os pontos riscados e tantas grafias de outros povos não ocidentais que também trazem essa dimensão, não é de uma presença de Gaia, mas como uma força da natureza e outras forças presentes como contraposição, mas que então como que a gente olha para toda e se aproxima dessas outras maneiras de visualizar e de materializar essa coexistência desses modos de vida heterogêneos, assim, ou dessas formas de vida e formas de arte que a gente pode construir e habitar. E essa dimensão da espiral, ela aparece muito forte em todas essas dimensões, né? E ela é quase imemorial, lembrando do próprio Sparrowsette dos anos 70 do Smithson em Utah, nos Estados Unidos, que traz também essa força da terra e essa experiência do corpo de uma individualidade ou de várias, de uma outra dimensão de tempo. Essa dimensão também está muito presente no espiralismo, que são de literatura no Haiti, de figuras super interessantes que eu também fui descobrindo agora, e no próprio Edouard Glissant, da dimensão da espiral, do terremoto ser uma espiral, e do creole e a dimensão do quilombar terem essa potência em espiral nesse sentido da gente achar possibilidades de outras maneiras de pensar, é um escape dentro do próprio lugar, de certa maneira, né? E aí, fazendo um salto, assim, eu também acho que estão todos atônitos e ao mesmo tempo
o que a gente está atravessando como humanidade, acho que não tem uma resposta, não vai ter uma única, acho que tem várias dimensões aí em jogo. Eu tenho lido algumas coisas e essa conversa e tem sentimento, e ao mesmo tempo trazer que nos impele para o corpo, para o cotidiano, e aumenta justamente dá a ver toda essa questão dessas desigualdades na vulnerabilidade e de como ela acontece. Um autor que eu acho muito importante, que é o Achille Mbembe, que é historiador camaronês, mas está na África do Sul, é um dos pensadores acho que mais potentes dessa questão do contemporâneo, assim. Tem uma editora em São Paulo independente, chama N-1 Edições, não sei se vocês conhecem. Estão lançando quase todos os dias traduções e textos de várias vozes para discutir essa dimensão que a gente está sendo atravessado agora, de uma pandemia crítica, que eles chamam, que, fazendo um parênteses, se por um lado tem uma potência de nos ajudar a pensar e atravessar isso, dentre outros autores, acho que a própria Liane Brum, né, no É o País, e vários outros que estão trazendo questões importantes, assim. Às vezes eu também me sinto muito atropelada. Se tem uma crítica ao próprio capitalismo, também tem um modo de produzir, às vezes, tão rápido esses intelectuais, que é na própria lógica desse capitalismo, de produção excessiva. Então, a gente também reconhecendo o que nos... o que para cada um vai ser possível aí, e coletivamente também pensar diferente. Eu acho que ele termina o texto dele falando, eu trago o texto aqui, esse final, porque ele vai justamente se perguntar desse em comum, se a Covid-19, eu vou ler aqui, ele fala, se a Covid-19 é de fato a expressão espetacular do impasse planetário em que a humanidade se encontra, então não se trata simplesmente de recompor uma terra habitável, para que ela ofereça a todos a possibilidade de uma vida respirável. Trata-se, na realidade, de recuperar as fontes do nosso mundo, a fim de forjar novas terras. A humanidade e a biosfera estão ligadas. Uma não tem futuro algum sem a outra. Seremos capazes de redescobrir nosso pertencimento à própria espécie e nosso vínculo inquebrável com o conjunto do vivente? Esta talvez seja a pergunta derradeira antes que a porta se feche de uma vez por todas. E sem dúvida, eu volto para essa coreografia desses corpos potentes no Teatro Anatômico da Terra, mas corpos humanos e não humanos. Agora que estamos todos, cada um separados nessa dimensão, me parece que a gente está entre essas espirais, se por um lado de um capitalismo mais destrutivo e por outro a gente pode ter outras forças muito potentes que nos impelem para já, assim, uma outra forma de estar no mundo, que é junto com a Terra, que é junto com todos os outros seres viventes. E me parece que é nesses vórtices que a gente está tendo que agir, repensar nossas existências e atitudes, e que a gente saiba fazer boas escolhas e decisões individuais, coletivas. Eu não tenho resposta, eu acho que é trazer junto, assim, com vocês. E o Ailton Krenak, antes, naquele livrinho do Como Adiar o Fim do Mundo, ele fala, né, de cantar, dançar para suspender o céu. Então, de como que a gente faz isso nas espirais do nosso próprio corpo, do nosso próprio movimento, individualmente, coletivamente,
e reconectando com a terra de uma forma mais profunda, que me parece foi justamente apartado nesse momento do século XV, XVI, com o capitalismo, renascimento, com a modernidade, colonialidade, pelo mundo ocidental, e essas outras formas de vida foram solapadas, destruídas, e essa desigualdade que está tão gritante, ela vai ter que ser redistribuída assim, de uma outra maneira. De estar no mundo, vamos ver que as escolhas e possibilidades dessas espirais. É isso, gente. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada. Pensando meio em espiral também, assim, mas... Muito obrigada, Elisa. Acho que tem muita coisa aí para a gente pensar. Talvez, né, nem tudo seja muito fácil de ser digerido de imediato, assim. Sim. Né? Tem muitas camadas aqui, tem muitas coisas. Mas eu queria destacar, assim, eu acho que a implicação política, né, do teu pensamento, da tua pesquisa e da tua prática também, entendeu? Inclusive acadêmica, porque trazer isso tudo para dentro da academia, né, transformar isso numa tese de doutorado, tudo isso, não é fácil. Então, eu acho que tem um lado aí do seu trabalho que é muito importante, que é esse pensamento político que atravessa e que orienta ele, na verdade, né? E dessa maneira que você falou, a política no sentido do diálogo, da responsabilidade, e eu diria da partilha, né? Porque não custa lembrar também que você foi responsável pela publicação do Rancière, da partilha do sensível. Foi. Então, nesse sentido, a partilha tanto é o compartilhamento, né? Quanto a divisão também, né? E a divisão também de responsabilidades, né? Então, acho que a nossa falta de consciência planetária, e eu comecei na primeira aula falando disso, como de repente a quarentena e a espera me colocou num estado me deu a dimensão da minha responsabilidade, da minha me deu a consciência planetária, na verdade, né? Porque parece que o mundo está dependendo, a cura do mundo está dependendo de mim, né? Da minha inação, na verdade. Então, acho que essa falta de consciência planetária nossa também é a falta de um sentido comunitário, né? As duas coisas estão muito... Né? Então, esses trabalhos que você aproxima, né? E aí acho que é um trabalho curatorial também seu, de aproximar coisas que são tão díspares, tão distantes, tão diferentes mesmo. Né? É um trabalho também de inscrição de um sentido comunitário, né? De potencialização de um sentido de comunidade, que é urgente. E que passa pela arquitetura também, evidentemente, né? Então a gente está, eu não sei se a Camila inclusive tem formação em arquitetura, acho que não, né? A Camila é história. A história, mas enfim, eu já falei para você que o Teatro Anatômico de Pádua também foi objeto de estudo pelo Aldo Rossi, né? Então essa necessidade, essa urgência hoje, na verdade, também, né? De reinstituir o sentido comunitário, né? É uma questão muito presente para a arquitetura, muito atual, muito urgente, né? E aí comunitário que não é só humano, né? E que não é o público. Que não é o público. Não é o público, né? Então essa prática do comum que não está na dicotomia entre público e privado. Não. Pressupõe uma relação que passa por uma lógica de propriedade, nem da ação do Estado, né? O comum não é sinônimo de público. Não. Outra coisa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explorasse um pouco mais essa ideia desse comum, assim, como algo que também é uma questão para a arquitetura, né? E aí, só para concluir aqui essa pergunta muito assim aberta, mas você falou no início do devir teatro. Você falou
não só o teatro, mas o devir teatro, né? E aí eu acho que tem um ponto também importante para a gente, que é distinguir a função do uso. Né? Para os meus alunos, particularmente, isso é muito importante, né? Isso é um ponto aí central em todo um debate teórico contemporâneo sobre arquitetura, né? A distinção entre função e uso. Porque o uso pressupõe também uma transformação, né? Então você mostrou imagens distintas desse mesmo espaço sendo usado de maneiras muito distintas. Então são os meninos da escola, esse grupo, são diferentes agentes, humanos, não humanos, né? Então são práticas, é um espaço que se oferece também para diferentes práticas, né? Em devir, né? Práticas de instituição do comum, não é isso? É isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, dessa ideia das práticas em comum. É linda essa dimensão do comum, ela também ela é nesse momento justamente que estava falando da noção que surge de propriedade, né? A Silvia Frederici, que é essa teórica feminista com quem eu aprendi muito nessa discussão do comum, tem vários outros autores, mas que ela vai olhar isso da perspectiva também feminista, porque é nessa transformação da Idade Média para o Renascimento que essa dimensão do comum, do conhecimento das ervas, de tudo estar muito mais articulado, e essa produção em comum, quando vem a dimensão da propriedade privada, e aí tem toda essa caça às bruxas, nessa relação, a mulher, o corpo da mulher que passa a ser também propriedade, mas tem uma potência ali desse comum que vai atravessando muitas dimensões, né? Isso a gente está falando da Europa e como na verdade a Europa se inventa nesse momento com a noção de propriedade, com a modernidade de colonialidade, todo o processo de colonização, mas tantos outros modos de vida em tantos outros territórios, né, indígenas, tem uma outra relação, né, com a própria terra, né, é um pertencimento à terra e não a terra te pertence, né. E aí essa dimensão do em comum, sem dúvida, eu também enxergo que ela é construída, ela se dá nas práticas, né, a prática como esse exercício, como essa dimensão do cotidiano, a ritualização no cotidiano, e uma disponibilidade de escuta do outro, uma disponibilidade de escuta de si mesmo. E os espaços, nesse sentido, eles têm uma potência, os espaços-tempos gigantescas, né? A arquitetura, ela tem um papel ou como dispositivo de controle, ou também teria, em que sentido seria de uma dimensão do em comum, de liberdade que não é do controle. Eu acho que não tem modelo para isso. Acho que tem diagramas, acho que tem devires, como que se constrói materialidades que têm essa dimensão aberta, assim. Eu estou falando um pouco abstrato, eu não sei, estou tentando responder, mas eu acho que são muitas possibilidades. O próprio teatro anatômico da Terra, nessa ação super complexa e ao mesmo tempo um gesto simples ali, num Taparica, com toda essa força que depois some, né? Que depois deixa de existir, segue como latência, como história. Ele não precisa existir por 500 anos, ele existiu por meses, como existência material, e segue de outras maneiras. Então, a própria dimensão, talvez, da temporalidade dessa arquitetura, a gente, né, estava falando dessas arquiteturas emergenciais sem dúvida, assim, conseguir, acho que ter
a dimensão da função e do uso, uma certa latência que permite outras apropriações e outros usos e práticas a partir dessa infraestrutura que é permitida. A força está na qualidade dessas infraestruturais, me parece, né? Que vão... O Rossi diz que a arquitetura, que cabe à arquitetura colocar a mesa. O termo que ele usa em italiano é apparecchiare, né? Então, é o aparelhamento da mesa, colocar a mesa, sabe? Maravilhoso, Dispor. é isso. É dispor. Maravilhoso, dispor. Dispor. É. Então, depois, o que se vai comer, como se vai comer, com quem, de que maneira, isso escapa já à arquitetura. A arquitetura estaria Maravilhoso. no colocar a mesa, apparecchiare il tavolo, que ele chama. Maravilhoso. Essa potência. É curioso que me faz lembrar. Estou aqui fazendo minhas associações mais diversas. A Keller Easterling, que é essa teórica de arquitetura. E ela, nesse livro dela, O Poder da Infraestrutura, que foi até traduzido aqui para o português, ela vai falar da disposição, como ela é chave para essa dimensão contemporânea, assim, né? E aí você está falando do dispor a mesa, é bem essa dimensão na disposição. Ela fala uma bola se você tem uma bola na ponta de numa ladeira, a disposição dela descer é alta, mas ela só vai acontecer se tiver um chute, se alguém empurrar, se tiver um vento. Então, quais são as qualidades dessa bola e desse espaço de disposições para isso poder acontecer? Da mesa também, é lindo da mesa, né? Porque aí da mesa tem a oferenda, tem encontro, tem a possibilidade. Me parece que essa é a grande potência que a gente pode ampliar Eu hoje, acho que é assim. a potência da arquitetura contemporânea. Se existe alguma, só pode estar aí, né? E gestos mínimos, né? Não precisa ser grande, com muita potência. O dispor a mesa, o que é um gesto de dispor a mesa, né? Com muita força, que pode ser visível, mas invisível. Eu concordo, acho que se tem uma força, também me parece que é por aí. E não é à toa assim que muitos artistas usam mesmo assim estruturas arquitetônicas, né? A Camila vai buscar uma referência clássica, né? Assim, de teatro, né? Eu posso falar? Oba! Quem é? É o Hugo. Eu não sei se o meu vídeo tá aparecendo, o Zoom, Não a tá. internet tá péssima. Tá Tudo bom. bem, manda lá. Não, é porque eu achei interessante vocês falaram que a arquitetura é dispor e tem um Dispor, professor... não é expor, não, hein? Não, sim, dispor. É porque tinha um professor meu que falou assim, a arquitetura seria propor. Acho interessante. Posso Bom, falar Lígia, com também, você. Hugo? Só uma coisinha, só um parênteses aqui. Eu queria que todo mundo colocasse seu nome, tá? No chat, os alunos, tá? Estou escrevendo aqui. Ah, tá. Só para o teu registro aqui. Não, Vai lá. Hugo, eu Quem é acho você? que Quem está falando? Pamela. meu nome é Aline. Aline. Aline, tá. Oi, Aline. Oi. Eu acho que, Hugo, além de propor, eu acho que tem que ser uma conversa, assim. Porque você propor pode ser você tem uma proposta, mas sem um diálogo, essa proposta pode não ter uma reciprocidade e não ser levada à frente. Eu acho que eu Perfeito, achei Aline. legal essa questão da terra, porque eu fico pensando, né, com a crise do meio ambiente, a questão do aquecimento global e a forma que a Terra vai responder isso, né? Não pode, vai responder. Já está, né? Já está respondendo. Eu fico achando engraçado, porque assim, a questão de território e de fronteiras vai sumir, assim. E aí eu acho que a questão que eu mais fico assim pensando é como resolver essa questão da transitoriedade do movimento, das mudanças,
Mas com... Porque, assim, eu sinto que tem duas coisas acontecendo. Tem a questão do território mudando e do que pode levar as pessoas a ser nômades, assim, tipo, atualmente o que está fixo sei lá, com o mar elevando o nível do mar, você vai acabar virando uma pessoa nova, você vai ter que sair. Mas como você fazer isso sem você criar uma identidade e como levar isso com a identidade, sabe? Porque a identidade, eu acho que você tem uma relação com o espaço, com a terra, o chão, você cria uma certa relação de identidade, mas eu fico pensando como isso vai ter quando a gente virar nômade, porque a gente não vai mais estar naquele espaço que a gente teve a identidade, por exemplo, assim, que, sei lá, eu fiquei pensando nisso. Como propor e ter diálogo se atualmente tem várias fronteiras, mas e tem várias identidades, mas que se tiver uma mudança, e vai ter provavelmente, eu acho que esse vai ser o maior problema, porque a identidade vai mudar, porque a sua relação com aquele espaço não vai ser mais, porque vai ser uma coisa transitória. Eu acho que isso é muito doido, assim, pensando. Aline, peraí, acho que a Pamela também tem uma pergunta aqui. Oi, agora sou eu falando, Pamela. Lígia, eu gostei muito de quando você usou esse termo, né, de agenciamento, e eu queria que você falasse mais sobre ele, assim, porque me surgiram umas dúvidas, eu até anotei aqui, que essa palavra ela necessariamente está ligada aos objetos construídos, como a arquitetura e as instalações, ou todo encontro pode ser um agenciamento, sabe? Tipo, isso que a gente está fazendo aqui é um exemplo de agenciamento, a gente está criando coisas, a gente está falando de modos de vida, mas, não sei, me surgiu essa dúvida, assim, Sim. porque é uma palavra muito interessante, realmente. Sim. Bom, gente, obrigadíssima pelas trocas, assim, e apontamentos. Mais que apontamentos, né? Essas trocas e de pensando junto, assim. Eu concordo, eu acho que quando a gente... Eu vou, né, Hugo, Aline e Pamela. Sim, Pamela, eu vou começar pela Pamela e vou voltando, assim. Eu acho que agenciamento é um termo que também me é muito caro, no sentido que eu acho que ele está muito pela força que ele tem, e ele não implica necessariamente uma construção física, não. O que a gente está fazendo aqui também pode ser um agenciamento a partir do momento que ele né, a gente está reunindo, a gente também está produzindo modos de vida e se ele gera um acontecimento, ele tem a potência do agenciamento. Tem textos do Deleuze, da Ana Tsing sobre isso, tem uma discussão que ele vai fazer com Foucault, Foucault vai olhar o dispositivo, o panópticon, que é outro diagrama e uma arquitetura de um dispositivo de controle de poder, né, que é muito importante no século XVIII e XIX, que vai marcar, que a gente fala, os hospitais, as escolas, né, como muito mais um modus operandi que atravessa a materialidade das arquiteturas, mas é mais amplo, assim. E quando o Deleuze propõe o agenciamento, ele faz uma diferença com essa dimensão de dispositivo. O dispositivo está articulado a agenciamentos, está em agenciamentos. Posso depois passar textos, a gente pode continuar conversando junto. Mas ele tem, assim como o Latour traz, ou outros, é uma maneira de olhar, né? É uma maneira de olhar o visível e o invisível, e não só de olhar, de articular essas forças, várias forças que estão em jogo para construir certos caminhos, assim. E eu gosto quando a Tsing coloca que ele é multidirecional, porque ele aí pode abrir outras possibilidades que a gente não vai saber a priori, assim. E nesse sentido, quando a linha do que você colocou, sem dúvida, assim, eu acho que são essas forças paradoxais, né, que o próprio Latour olhou e outros, essa dimensão da identidade, se tem uma identidade que fecha essa noção de tribos,
o que a gente está vivendo hoje do coronavírus é ter que desmanchar essa noção de tribo, entender o ser humano como espécie, mas ele é super complexo porque aí aparecem todas as vulnerabilidades desiguais entre todos, né? A gente já tem passado essa questão dos refugiados por conta de crises políticas e também climáticas e o fechamento das fronteiras dos Estados-nações e agora o coronavírus também fez isso, quando o Covid atravessa tudo, né? O vírus atravessa tudo, fecha fronteiras, mas para quem? Para humanos, para commodities, e toda essa transformação que está em pauta, como você apontou, né, da elevação das águas e tantas outras questões que estão aí já acontecendo. São questões importantíssimas, assim, que eu acho que a minha geração, que eu tenho, estou nos meus 40 e tantos aí, não fomos olhar mais tarde, assim, a geração de vocês, eu dei aula na escola da cidade, eu tenho alunos que estão fazendo agora mestrado em Veneza e outros lugares só sobre essa discussão, assim, estão nesse front, tão atentos a isso, tão nesse me parece que é uma força muito grande mesmo de pensar junto essas transitoriedades, porque a dimensão do vínculo com a Terra é super importante, né? Ao mesmo tempo, mas ela numa dimensão nômade, como que ela se dá, numa dimensão os indígenas, os ameríndios têm um modo de vida em grandes terras e eles vão compondo no tempo e vivendo em lugares diferentes e dentro de um território muito mais amplo, assim. Tem um trabalho super bonito do Thiago Benucci, que é um professor lá na Escola da Cidade, que trabalha essa questão da arquitetura indígena nesse sentido bem bonito, assim, cosmológico, cosmogâmico, e olhar o território da Amazônia, é bem bacana o trabalho dele, que eu acho que traz outras maneiras de como que a gente pode lidar com tudo isso para além de uma concepção mais ocidentalizada, que eu acho que é isso que a gente está tendo que pôr em xeque mesmo, assim, não é jogar fora, mas é filtrar bem. E aí, nesse sentido, sim, eu acho que eu também acredito que é muito mais pela capacidade de diálogo que a dimensão do diálogo. O diálogo é a habilidade de escuta, né, do outro, de si. Então, uma dimensão de disposição é eu estar disposta a abrir, a baixar a guarda, a entender, a transformar, disposta a escutar o outro que é diferente de mim, disposta a criar esses outros agenciamentos, outros que não é nem o meu nem o seu, vai ser uma terceira questão. E nesse sentido, aí sim, se propõe junto, né? Acho que você pode aí propor junto, assim, a gente pode olhar também estava dispor, né? Propor, se for como verbo, se a gente for ler o substantivo, assim, disposição, proposição, né? São posição. Essa posição ela pode ser fixa e pode também ser transformar. Eu acho que é interessante a gente olhar atentar para as palavras. Sim, numa capacidade de se dispor a e de disponibilidade e de propor no sentido de de uma posição política construtiva, mas me parece que ela parte, muito importante ela partir dessa escuta e aí sim, desse tomar cuidado e desse cuidado e dessa partilha que a gente estava falando aqui. Eu falo às vezes meio abstrato, assim, mas vamos pensando junto. Alessandra Coutinho também quer perguntar. Vai lá, Alessandra. Oi. Oi, Lígia. Oi, Alessandra. Eu queria que você falasse mais sobre esse conceito de espiralismo e sobre a gaiografia. Eu queria saber quando é que surgiu, quando é que as pessoas começaram a pensar nela, porque eu nunca tive ouvido falar. Foram dois conceitos que a minha tese eu desdobrei ela lá entre 2015 e defendi no final do ano passado, 2019.
E aí esse conceito de Gaia-grafia eu descobri acompanhando muito o Bruno Latour, a partir dessa performance palestra que eu trouxe para vocês e que tem no site dele essa palestra online, dá para baixar a palestra, e ele traz esses conceitos de olhar então o que a princípio se chama de antropoceno, mas antropoceno é um termo super contestado também, porque ele surge nos anos 2000, né, desses geólogos, e na verdade não são todos os antropos, é um certo antropo, que é desse capitalismo branco, hétero, etc., patriarcado, etc., que é essa força que extrai e que afetou a Terra dessa maneira, não são todos os seres humanos, né? Então é importante situar. Então, é por isso que, nesse momento, vários outros vão se posicionar nessa discussão e na atuação. Tem 20 anos isso. E nos anos 70 tem um cara que é o Lovelock, que vai trazer essa perspectiva da Gaia, que é um outro lugar ainda, assim, que da Terra como Gaia, que é uma força que pode ser construtiva, destrutiva, para discutir essa questão da ecologia, que é quando se fortalece ali, né? Então, Latour, Stengers vão olhar a Gaia de maneiras diferentes, assim, mas eles vão trazer essa força de Gaia, em vez de chamar de antropoceno, a Donna Haraway vai chamar de capitaloceno, do capital, ou plantation-ceno, das grandes plantações de colonização e que seguem até hoje, né, da soja, das grandes... eles vão chamar de Gaia, ou tem vários outros nomes que vão se trazendo assim. Mas a Gaia é essa força, e aí o Latour vai olhar isso da perspectiva do Lovelock, e quando ele vai propor, então, buscar uma outra maneira de olhar para a Terra, entendendo que essa dimensão discursiva e visual ajuda a pensar de outra maneira, então ele vai testando cada vez mais isso, já faz uns 15 anos que ele faz várias exposições super fortes, importantes no CKM, que é um centro de arte e tecnologia ali em Karlsruhe, na Alemanha. Montou há uns 10 anos um centro de pesquisa na França, que é o Sciences Po, para arte e política, que essa Frederique que é diretora de teatro, historiadora da ciência hoje, ele fundou e ela que é diretora hoje. Então, a Manuel Coccia, tem um monte de pensadores juntos. Tudo isso para trazer essa dimensão de juntar, que para ele é importante, a ciência com a arquitetura, com artes, com geologia, biologia, trazer essas várias formas de conhecimento para poder lidar com o contemporâneo que é tão trágico e, né, que nos põe tantas questões. Então ele propõe essa gaiagrafia junto com esse grupo. Essa Alejandra Arenés, acho que tem uns 40 anos, ela está fazendo o doutorado dela na Inglaterra, terminou, acho que agora vai terminar, sobre a gaiagrafia, ela que faz todos esses desenhos. Essa Sônia Levi também tem um trabalho super interessante, eu fui pesquisá-las individualmente, assim, cada um tem a sua prática. E aí elas lançaram esse livro em maio do ano passado, quando eu estava terminando de entregar a tese, e me pareceu de uma contundência muito grande na minha, enfim, não é uma cartografia, porque cartografia vai buscar longitude e latitude, mas uma gaiagrafia. Então eles vão olhar esses processos, as trajetórias das todas essas forças humanas e não humanas, no sentido de olhar para a Terra de outro jeito, né, invertendo essa lógica do globo e olhando para essas forças localizadas, e elas vão então construir esse manual, assim, que eu vi que elas então eu trago ainda pontualmente na minha tese, eu tenho esse livro que eu acabei comigo, que é em francês, tem um pouco insight assim delas, e nessa discussão do que eu posso partilhar também essa bibliografia que eu pesquisei. Mas o que me parece que é potente dessa gaiagrafia é justamente que ele vai olhar muito mais como processo, e aí são sempre, como ele coloca, processos são espirais de processos químicos que têm velocidades diferentes. Isso ajuda a olhar essas zonas críticas e poder atuar de uma outra maneira, olhar esses efeitos.
E aí daí que eu cheguei no espiralismo, que eu estava olhando também esses pontos riscados, que são essas inscrições afrodiaspóricas, que tem que é uma outra história, assim, mas que tem uma potência muito grande também, como uma escrita que eu chamei como uma escrita da terra. E a dimensão da espiral é muito presente nesses riscados, como em tantos modos de vida mais heterogêneos e presença do tempo. E aí eu cheguei nesse espiralismo, que é um movimento de literatura do Caribe, ainda principalmente no Haiti, que tem essas 3 figuras de literatura, Franck Etienne e os outros 2, e o Glissant, que eu conhecia mais, que vai falar disso também. E aí eu achei publicações por exemplo, de uma escritora da Colômbia, que vai estudar só sobre espiralismo. Um outro artista, Louis Henderson, que é com quem eu trabalhei numa exposição que eu fiz uma curadoria junto com o Cláudio Bueno ano passado, que chama Campos de Invisibilidade, que a gente foi olhar para a Terra, questão de tecnologia, infraestrutura, depois passo o site também. O espiralismo não está ali, mas ele que vai estudar e fazer um projeto super forte no Haiti, e foi numa fala dele, foi a partir de um livro, uma fala do Louis Henderson, que eu acho que é um dos artistas mais interessantes que me interessam hoje, assim, que ele vai trazer essa dimensão de espiralismo, e no filme que eles fizeram, um coletivo de teatro e cinema, que lançou agora no Berlinale, no Festival de Berlim faz um mês, que vai discutir a questão, estou dando uma volta, né? Mas da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana, de como a Revolução Francesa aconteceu 2 anos depois da Haiti, a francesa aconteceu sem considerar toda a questão da escravidão, e aí como o primeiro movimento revolução na América, e aí eles vão fazer isso num grupo de maioria negra, de atores do Haiti em crioulo, outras línguas, outras linguagens. E o espiralismo é essa força de uma maneira de escrita, de modo de estar no mundo, que aí eles articulam com crioulo, com maronagem, que seria o nosso quilombola aqui, enfim. Então é bem potente, assim. Eu não fui mais a fundo ainda, mas foi uma descoberta bem feliz nos 2 minutos do último segundo tempo da tese, é o que eu posso partilhar. Alessandra. Deixa eu voltar só numa coisa aqui que eu acho que é importante, Lígia. Tem a ver com essa pergunta da Alessandra, né? Que acho que a noção de Gaia, a emergência também da noção de Gaia, a centralidade mesmo, o peso que está ganhando hoje, que ganhou nos últimos tempos, na verdade, não, hoje mais ainda, né? Mas nos últimos tempos, eu acho que também é uma resposta e é um contraponto, na verdade, é uma reação, digamos assim, a um conceito de natureza que também surge ali no Renascimento, né? E que ganha peso no Iluminismo, no século XVIII, no século XIX, e que separa, né, o homem da natureza. Então, sujeito e objeto são 2 coisas separadas, segundo uma concepção clássica de natureza. Sim, então, falar clássico em Gaia, ocidental. Clássico ocidental de natureza. Então, é um sujeito que está fora da natureza, que é um homem que está fora da natureza e que é capaz de conhecer, estudar, descrever a natureza como um objeto externo. Assim como o Bruno Latour fala do planeta Terra, né? Como algo que é externo a nós, que a gente apreende, inclusive, como um todo e que é capaz de estudar, supostamente. Isso significa dominar, significa controlar. Estudar, analisar, descrever significa também, supostamente, controlar. Então, falar em Gaia significa também se contrapor a essa divisão, tanto que eles não falam muito de natureza, né? Não é a natureza. Quando fala Não, porque o termo natureza e cultura já está carregado a partir dessa base renascentista ocidental, verdade. Nem tem essa diferenciação, né?
somos todos. A dimensão do vocabulário também a gente tem que reinventar e atentar de quanto elas estão carregadas e a gente vai automatizando. E desnaturalizar a ideia de natureza, né? Exatamente. Isso, Porque olha como a gente usa o termo naturalizar também, né? Ele já está implicado nessa que é natural. Não, é tudo um construto, né? E ao mesmo tempo a natureza ela é uma invenção e a gente é parte dela, né? A natureza humana, dentro, fora, junto com o planeta, outros termos. É bem importante mesmo isso. E Gaia traz isso de uma perspectiva ocidental, porque quando se vai... Gaia é um mito, né? É uma figura mitológica, né? É uma mulher, né? É um mito feminino, né? Ainda grego. Aí é muito interessante. Eu gosto muito... Eu comecei enfim, essa outra... A Elizabeth Povinelli, que é uma antropóloga e cineasta, trabalha muito com os australianos e também, acho que no professor na Colômbia. E ela vai falar dessa geontopower, de geontologia, e ela vai criticar esses termos que são todos ainda da mitologia grega, que tem muitas outras, são todas figuras femininas e muitas outras modos de vida que são outros nomes, mas que o quão forte ainda esse poder do cristianismo que ainda chega destruindo nas colonizações, ainda com uma mitologia grega para justificar. E aí essa ideia de esfera pública que se instaura ali, de privado, tá tudo muito conectado mesmo, assim. Então a gente está tendo que a gente está com a nossa vida em suspensão e ao mesmo tempo muita coisa acontecendo. Eu acabei de ver que a Amazônia nesse trimestre aumentou 51% o desmatamento, né? Já vem assim, tem forças que continuam aí, mas assim, ao mesmo tempo que se a gente está num tempo em suspensão, acho que tem que colocar muitas dimensões de suspensão que a gente não estava olhando, né? Voltando ao começo da conversa, assim. O Bruno tem uma pergunta também, não é isso, Bruno? Oi, Bruno. Oi, não, é porque eu queria realmente falar sobre isso, que Gaia, na verdade, era um titã da mitologia grega, que através dela e mais um outro titã surgiu todos os deuses que a gente conhece, né, da mitologia grega, e até esse negócio das palavras que vocês estavam falando, que tem muitas palavras no nosso vocabulário que até às vezes a gente nem sabe a origem. E como você também falou que essa nossa cultura que a gente vive, que é a judaico-cristã, né, meio que de certa forma apagou algumas coisas da cultura, de outras culturas. Por exemplo, eu descobri outro dia que através dos nórdicos que a gente tem os nomes norte, sul, leste e oeste, porque Odin mandou 4 anões cuidar da terra, em cada extremo. E os nomes desses anões eram Nordri, Sudri, Aeste e Veste. Mas assim, como isso foi destruído, a gente não sabe mais, sabe? Eu queria comentar sobre isso mesmo, sobre que eu achei legal. É bem importante. Enfim, essa proximidade assim com o universo mais, uma intimidade que eu fui construindo com entre muitos pluriversos assim do universo afrodiaspórico, né, e toda a riqueza de todos os orixás que também foi um encontro, né, principalmente que veio afrodiaspórico para as Américas do Congo e Yorubá. São muitas visões de mundo, são outros deuses que são a natureza, né, que também tem uma outra, que também não vai ter norte, sul, leste, oeste, mas tem um cosmograma super forte de vida e morte, continuidades e uma riqueza sofisticadíssima de palavras e modos né, tem sido muito mais traduzido, mas nos últimos 10 anos muito da parte ameríndia, né, a editora Zog, eu acompanhei um pouco, tanto tem uma pesquisa tão forte aqui também, né, o que no tantos outros, como a gente foi forte, foi ali que eu fui me dar conta de como eu fui colonizada fortemente, assim, a gente está no Brasil, né,
e como a gente replica tudo isso sem essa conscientização e de como é vital agora desfazer de várias camadas aí, eu acho, e palavras e corpos e hábitos, para trazer outras formas de vida que estão aí, e essas outras todas múltiplas mitologias e palavras, e como que a gente vai ampliar isso, né? Mas bonito, eu não sabia, Bruno, obrigada também. Nós temos que descolonizar e desbranquear, né? O pensamento, as Fundamental. práticas, as relações. É um Nossa, exercício cotidiano, difícil, muito difícil, mas urgente. mas urgente. E aí, falar da branquitude, falar dessa questão. E aí eu acho que passa isso por todos os nossos atos, as nossas práticas, o nosso cotidiano, né? Os nossos espaços, as nossas relações, né? E aí, como a gente estava falando da arquitetura como disposição, né? Desse sentido da arquitetura como disposição também, e ali já fala muito dos processos, né? Não de obras fechadas, mas de processos, né? O devir teatro, a obra que se transforma, né? Eu queria, não sei se ninguém mais tiver uma pergunta, até a gente pode fechar aqui, mas eu queria chamar a atenção assim para esse estado em que a gente está, né? Para essa situação em que a gente está, que eu acho que tem esse potencial de transformação, né? Então acho que o devir, o processo, a disposição, tudo isso fala de um potencial de transformação, né? De algo que acolhe, aceita e trabalha com essa transformação. E eu estava lendo num dos textos da N+1, que agora eu já não me lembro de quem foi, mas era um texto muito bonito, do vírus a partir desse... O que é o vírus? O vírus, né, o vírus é difícil de combater porque ele se transforma o tempo todo, né? Então, a potência do vírus é a sua transformação, né? Então, não importa se ele é invisível a olho nu, se ele é inclassificável, o difícil dele e a potência dele está nessa sua capacidade de transformação. O vírus é isso, né? Então, ele mata porque ele transforma, né? Então acho que ele também nos coloca em xeque assim uma estabilidade, uma rigidez, né? Porque ele está exigindo a nossa transformação também. Né? Acho que isso é um dado desse momento. Nós estamos sendo forçados a nos transformar. E acho que tem um dado aí para a arquitetura que é um divisor de águas, né? Que é de fato olhar para a arquitetura a partir dessa possibilidade, entendeu? Dessa potência também da arquitetura de contribuir para uma transformação. Então, uma piscina vazia, porque a gente falou da piscina semana passada, a piscina vazia, né? Tudo que pode acontecer ali, né? E depois eu troquei com o João algumas imagens de piscinas que se tornaram salas de aula, piscinas que se tornaram depósitos, piscinas que se tornaram teatros, né? Então, tudo que pode ser uma piscina, né? O que ela pode acolher além da água, né? Então, talvez pensar também a arquitetura a partir daí, né? Não a partir das funções, ou uma piscina em Portugal, a piscina do Cisa, por mais linda que seja, ela fica aberta no máximo 3 meses por ano, nos outros 9 ela está vazia. Né? Então, tem algo de meio absurdo na ideia de uma piscina vazia 9 meses por ano, só 3 meses ela está cheia de água. Então, né, que arquitetura pode ser essa a partir dessa convocação para a transformação, entendeu? Desse soco mesmo, né? Que o vírus está nos dando um soco. Assim. O que pode ser isso em termos de arquitetura? Né? O lugar que pode ter
a transformação, entendeu? No campo da arquitetura. Eu acho que pensar junto com se for para pensar na relação humana, de corpos humanos, que são muitos corpos humanos, e eu estou num processo muito recente de trabalho de movimento de uma técnica que chama Feldenkrais, de um cara que pós-Segunda Guerra, assim. E é super bonito porque ele fala que é pelo movimento, não é alongamento, não é. E aí são gestos muito sempre num limite assim que você vai respeitando, são gestos mínimos que vão ativando e que você vai ganhando uma outra autoimagem do teu próprio corpo. E aí eu percebo que se eu vou para um gesto mais brusco, mais rápido desse meu corpo, eu volto para o modelo antigo. E que eu tenho que ir nesses gestos mínimos de ajustes e atentando e num tempo que ali eu vou conseguindo construir uma outra consciência e um outro corpo e vou criando o meu corpo de outro jeito. Porque a gente é transformação em curso, né? O que eu faço hoje vai informar o que vai ser meu corpo amanhã e depois de amanhã. E aí que arquitetura é essa disposta para que esses corpos se transformem no sentido de consciência, e aí pode ser outros corpos humanos e não humanos. Tô pirando aqui junto, mas nesse sentido da transformação, que antes eu tinha nessa catalisação de grandes gestos, eu tenho a sensação que justamente diante dessa força toda que as transformações vão vir também desses gestos, acho que desses gestos Mínimos, né? mínimos. E aí como arquitetura, como gestos processuais. O Latour tem esse texto que está na N+1 também, que eu até passei para os alunos agora, sobre os gestos que podem barrar, né? É verdade. Nós interruptores. Né? Eu achei Isso. muito bonito isso. O que nós podemos interromper e como é que nós podemos interromper. Então, desse ponto de vista, acho que tem também um gesto, uma ação que não precisa ter a escala da arquitetura, né? Como a gente tem entendido até então, né? Mas pode ter a escala do cotidiano, do instantâneo, né? Do acaso. Do agora. Do agora, não é o tempo da história, né? Com H maiúsculo, é o tempo do agora. Então, que é essa urgência, emergência que a gente está, né? E assumir, cada um de nós assumir esse lugar de interruptor. Eu achei isso tão bonito. O que é que eu posso interromper com os meus gestos? Né? No que eu escolho de alimentação, no gesto que eu faço cotidiano. O que é que eu já interrompi? Eu acho que isso também... tem muitas coisas que a gente já interrompeu nesses últimos 15 dias. Já. Verdade. Vamos começar respondendo por aí. Concordo. Mas o que você vai manter interrompido, né? Onde é que você... Porque uma coisa você vai dizer, não, isso eu vou retomar depois da quarentena. Mas outras coisas você diz assim, não, isso eu vou... Eu já decidi várias coisas. Tem várias coisas que eu interrompi, estou interrompendo. Nós tem algumas práticas que a gente também pode interromper e transformar. É importante. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, porque já está na nossa hora. É verdade. Lígia, você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer imensamente essa escuta, essa troca. Fiquei muito feliz. Nós é que agradecemos muito. Eu agradeço muito ao Hugo, a Aline, Pamela, Alessandra e Bruno pelas perguntas e comentários. Sim. É muito bom ouvir vocês, mesmo que a gente não esteja se vendo, porque é justamente a possibilidade que a gente tem de estabelecer essas trocas, esse comum, né? Trabalhar esses agenciamentos. Não importa se a gente não está se vendo, mas a gente está se ouvindo e a gente está se percebendo. Então, está se escutando, está se relacionando. Então, agradeço muito a vocês pela participação e muitíssimo a Lígia pela disposição.
De todos nós. Obrigadíssimo, querida. Beijo, querida. Beijo a Beijo. todos. Até Tchau, tchau. logo mais. Tchau, obrigada.